Hoje não tem conteúdo específico, tá? Eu não vou trabalhar, não vou trazer slides, não será uma aula de tira dúvidas. Todo término de módulo, de estação, né? Não vamos chamar de módulo, vamos chamar de estação, nós vamos fazer uma aula de revisão. Porque não dá para ir para o próximo nível, para a próxima etapa, sem eu conhecer aquilo. Então, hoje, como que vai funcionar? Vocês fazem as perguntas, eu respondo, tá? Nós temos até as 4 horas, que eu estimei 2 horas, talvez nós não levemos tudo isso, né? Mas está aqui para nós tirarmos as dúvidas, desde o primeiro dia até o dia de hoje, até o dia até a aula anterior, que foi sobre o conteúdo de ser terapeuta, tá? Então, é importante que vocês revejam, que vocês perguntem, que vocês entendam, se ficou alguma dúvida, como é que eu aplico, eu senti isso, aconteceu isso comigo, quando eu fiz o exercício, isso me deu tal sentimento, para que vocês possam ter um arsenal de informações no momento em que vocês forem trabalhar com os pacientes de vocês, tá? Porque muitas das dúvidas de vocês, o paciente vai trazer no momento em que você estiver fazendo. Talvez ele não traga uma dúvida teórica, né? Ele não vai trazer uma dúvida teórica, ele vai trazer, sim, uma dúvida referente à aplicação do que vocês forem fazer para ele. Tá? Então, é importante que hoje nós consigamos aqui tirar essas dúvidas de vocês. Não foi pouco conteúdo, a gente teve uma quantidade de conteúdo bem grande, bem extenso e bastante profundo, né? Mas, assim, são ferramentas valiosíssimas para vocês trabalharem com os pacientes de vocês. Qual que é a minha recomendação? Façam os exercícios. Sintam os exercícios, para que você tenha propriedade de falar para o seu paciente aquilo que você sentiu, porque senão você vai dar resposta teórica, não uma resposta exatamente na prática, tá bem? Quem quer começar? Quem tem dúvidas? Pode mandar pergunta aqui pelo chat, tá? Pode perguntar, então a aula vai acontecer dessa forma, tá bom? Vocês perguntem dentro daquilo do conteúdo que nós trabalhamos, o que vocês acharem que sejam pertinente para tirar as dúvidas. Aí vocês já vêm preparados para os outros módulos, sabendo que é assim, né? Porque cada situação é uma... cada estação, nós estamos avançando. Agora nós vamos entrar na terça-feira, né, na próxima aula, no Ressignificando a FT. Então, é todo conceito, tudo isso. Vocês vão ver que muitas das coisas que nós vamos trabalhar lá, que não sejam somente a parte técnica, né, está ligada ao que nós já vimos. E quanto mais vocês absorverem esse conteúdo, mais resultado vocês vão fornecer para os pacientes de vocês. Tá bem? Alguém tem dúvida? Só levantar a mão e perguntar. Pode falar, Gabriele. Imagina, eu estava fazendo os exercícios e eu tenho muita pergunta, né? Obviamente Claro. não faço todas, porque senão eu vou te incomodar o dia inteiro. Não vai incomodar nunca, tá? E aqui, quando eu cheguei no quadro dos sabotadores, por exemplo... Qual a apostila que você está? Eu estou bem avançada na... Da missão ser terapeuta, né? Isso. E aí eu tive dificuldade, porque o que acontece? Tem ali na folha para a gente preencher, mas eu não sou 100% aquela situação. É alguma coisa que outra que eu me encaixo, por exemplo. E aí, quando eu fui fazer, eu meio que me confundi com a função. Eu nem sou tão vítima, nem sou tão hipervigilante, sabe? Não importa, se você tem uma característica que você seja, você vai colocar aquele processo. Não dá para ser o mais ou menos. Não tem, não existe o mais ou menos. Boa tarde,
Tudo bem, Boa José? tarde, José. Tá em qual página? Eu estou na 14. Boa tarde, consegui, ainda Olha só, bem. né? Viu que coisa boa? Nossa, eu estava angustiado aqui com o problema aqui com a internet, mas vamos ver até quando ela vai. Eu estou no trabalho hoje. Ela vai até o processo, até o final. Então, vamos lá, Vamos. Gabriele. Hum. Então, os sabotadores. Se você, veja lá, quando usa o vitimismo para chamar atenção e não toma uma atitude positiva. Se aconteceu várias situações com você nesse sentido, você coloca que você tem essa característica, senão você não coloca. O que é o vitimismo? Ai, a minha vida é difícil, eu sou assim porque aconteceu isso com meu pai, com a minha mãe, porque aconteceu, porque a minha vida sempre, você não sabe o que aconteceu comigo, a minha vida é muito dura, sabe? Aconteceram várias coisas, então o resultado, isso é vitimismo. Se esses pensamentos permeiam e você justifica o seu comportamento baseado na história da sua vida, isso é vitimismo. Certo? Certo. Tá, compreendi. Por quê? Porque todos nós temos uma coisa, e é dado para todos nós, chamado livre-arbítrio. Então, imagine o paciente vai chegar para você. Essa tua pergunta foi maravilhosa, tá? Ela veio a calhar, mas quando a gente trabalhar no processo terapêutico, você vai entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. Vocês me mandaram as cartinhas. Vocês vão receber as cartinhas dos pacientes de vocês. Você não vai olhar aquela cartinha e vai falar que pena, coitadinho dele, nossa, que vida mais sofrida. Mas ele vai trazer as dores dele dizendo para você o seguinte, sabe, Gabriela, a minha vida não é fácil, eu estou aqui no buraco fundo porque aconteceu isso, isso. Não. Foram as suas escolhas que trouxeram você para o buraco. Não foram a sua trajetória e a tua narrativa. Então, ele tem uma característica de vitimismo, porque eu coloco a responsabilidade da minha vida sobre aquele patamar do que aconteceu. Você sempre teve escolhas, você só não teve escolhas quando você era criança. Então, se a gente olhar aqui hoje a nossa carta, por exemplo, se eu lesse a minha, com conhecimento mais ou menos sobre esse quadro, eu veria um perfil meu encaixado aqui nessa situação. Então, coloque como vitimismo. E não é ruim você se avaliar dessa forma, porque esse é uma característica de sabotador. Então, veja, por que eu não consigo fazer tal coisa? Ah, porque eu quero fazer isso para ajudar o fulano. Ah, porque a minha mãe foi má, porque meu pai fez isso, porque meu marido fez isso. Quando você não conhece, e isso, gente, grave, que é muito importante, quando você não acessa as suas informações, lei de causa e efeito, a plantação e colheita, perfeito, Dorival, exatamente. Quando você não acessa, enquanto está escondido tudo isso dentro de você, eu diria para você que você não é responsável. A partir do momento em que você acessa, você tem a opção de escolher. Eu posso pegar a minha história e falar assim, olha, gente, eu tô... Posso falar aquela palavrinha? Sabe? Tem M e tem F. Vocês podem escolher qualquer uma delas, tá? Qualquer uma das palavras você pode escolher, mas você tem condições de sair dela. Agora, se isso permeia a sua história, trazendo justificativa para você não crescer, você é vítima. Muito E interessante. aí, é um perfil muito legal de a gente olhar para o nosso paciente. Porque quando ele é vítima, a responsabilidade pela vida dele não é dele. Porque ele coloca a responsabilidade na vida do outro. Todo Ficou esse claro processo isso? que a gente... Perfeito. Então, esse processo que a gente está fazendo é o mesmo processo que a gente vai fazer com o paciente. Isso. O mesmo passo a passo de escrever a história e ver tudo. a narrativa, tudo. Só que o que vocês precisam entender é que vocês não vão pegar tudo e dar tudo para o paciente. Vocês vão escolher o perfil do paciente. Agora eu vou usar tal coisa. A carta é um processo que eu sempre uso. A carta e a anamnese são os dois pontos que eu faço para qualquer paciente. Porque é na carta que eu olho os sabotadores.
Sim, Vocês porque podem imaginei. levantar a mãozinha, que daí vocês vão perguntando, tá? Gente, hoje é tudo interativo, pode ir falando, pode fazendo, não precisa escrever, vai falando, não tem problema. Hoje o legal é esse bate-papo que a gente vai fazer, tá? Não tem uma ordem, vamos falando, não tem problema. Não precisa esperar ela acabar, vai falando, e a gente vai conversando todo mundo junto, tá? Então, assim, só aproveitando o gancho da questão da carta, eu posso, não é bem isso que eu quero saber, a carta, ela faz parte da anamnese? Eu preciso necessariamente fazer Não, alguma coisa, ou não, ou a uma carta coisa... é um recurso, a anamnese é um conjunto, nós vamos ver isso lá na frente, a sua pergunta, ela é pertinente, porque você não viu trabalhar com a anamnese. A anamnese é um complemento da carta. Eu não abro mão tá. de fazer anamnese. Como é que eu faço? A minha primeira consulta, eu faço anamnese. Entendi. E na minha segunda ou terceira sessão, eu puxo a carta. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Eu vou dando as atividades para o meu paciente. Isso é uma coisa bem importante para vocês entenderem. Toda sessão, o paciente tem que levar uma tarefa para casa. Toda sessão. Seja escutar uma música, ler um trecho, conversar sobre, pensar, você vai colocar questões para ele. Ah, por que você acha, Gabriele? Olha só, pegando o exemplo da Gabriele. Gabriele, por que você acha que é vítima? Então, eu quero que você pense sobre isso e na nossa próxima sessão eu quero que você traga essa questão. Você deu uma tarefa para ele para casa. Tá? Pode falar. Então, quando você fala carta e anamnese, a gente ainda não viu, mas esse é o processo de entrada, é aquilo que o teu paciente vai alimentar o processo que você vai fazer de terapia. Você está nesse ponto, como eu sou muito técnico, eu falo, tu está mapeando as dimensões dele, a psicológica, a transcendente, Perfeito. a Veja só. biológica. Essas duas ferramentas da carta e da anamnese são... A carta ela é uma ferramenta para o paciente e para o terapeuta. A anamnese ela é uma ferramenta para o terapeuta. Você ajuda muito o paciente porque ele está acessando as memórias no momento que você está perguntando. Certo? E vocês vão aprender isso com a prática, como extrair isso melhor do paciente. Tá? Então, elas são recursos para o teu processo clínico. Veja só, vamos pegar aqui o caso das cartas, tá? Eu estou recebendo ainda as cartinhas de alguns de vocês. Eu recebi uma carta ontem. Impactou, para mim, assim, de uma forma muito pesada. No sentido de ver toda a trajetória daquela pessoa. Quantas coisas eu vou usar daquela carta, se fosse minha paciente, para fazer a limpeza? Com certeza, ela não seria 10 sessões, ela seria umas 15, 16, até 20 sessões. Então, ele é um recurso de mapear quantas sessões você vai fechar. Eu sempre fecho 10. Não faço pacote menos de 10. Mas aí eu já aviso no primeiro dia, olha, eu mapeei isso, nós vamos trabalhar isso, nós vamos precisar de mais sessões. Tudo bem para você? Você pode fazer? Não, eu só quero fazer as 10, então eu vou pegar as principais e vou trabalhar. Eu não trabalho com a demanda do paciente. Eu trabalho com a demanda da história da vida dele. Olha que importante a sua pergunta. Porque o que ele está trazendo é o sintoma. Vou fazer uma brincadeira aqui com você, tá? Olha, Helenita, eu sou procrastinador. Primeiro, que é uma crença limitante. Segundo, que isso é um sintoma. Do quê? Não sei. Eu tenho que ir lá na tua história de vida para conhecer. Então, a cartinha me deu vários pontos que você desenvolveu esse perfil, baseado no que você passou. Entendeu? Então, essa é a tua queixa. Você está vindo para o tratamento para resolver a tua procrastinação. Mas não é a procrastinação, né? Eu vou fazer FT só para... Não, eu vou lá na história da tua vida e vou trabalhando cada cena. Quando eu chegar na procrastinação, você já vai estar num outro patamar.
Essa é a diferença do processo clínico, de você não trazer... A Mariane fez o curso, a Lígia acho que também fez, você fez com o André, Lígia? Vocês não aprenderam isso. Traz a demanda e aí você trata aquela sessão. Porque são consultas individuais. Nós não falamos, nós falamos de FT clínica. É a clínica mesmo, o processo de você trazer resultado para a vida daquela pessoa. Posso continuar a pergunta? Claro. Essa é a coisa, você tem Mariane, você tem Lígia, a Claudinha também, acho que já está nesse processo. A única que eu me identifiquei é a Gabriele, que está, assim como eu, começando nesse processo de terapia, né? De terapeuta, digamos. Uma questão é como você identifica essas coisas, que para mim parece que eu vou ter que fazer N leituras de modo super acelerado. Aquela bibliografia, aquela sugestão de leitura que você deu, ótima para isso, porque essa identificação de personalidade, essa identificação dessas coisas, por exemplo, você está falando de você identificar na carta uma série de coisas, isso parece um tanto quanto para mim, cara, como é que observa isso? Como é que percebe? Ok, isso é um ponto. O segundo ponto era já da prática terapêutica, que é a questão, eu imaginar, caramba, peraí, eu vou aplicar uma técnica de EFT ou eu vou fazer uma terapia de caminhar com o paciente, ajudar ele nas dores dele, no caminho dele, tentar resolver isso, ainda que eu também esteja com aquele pneu mais fininho, que o meu pneu esteja furado, que eu estou indo para trocar no borracheiro. E a EFT entra talvez aí como um adendo, digamos assim, uma técnica de muitas outras que poderão vir a surgir durante essas 10 sessões, sei lá. Perfeito. 5. Vamos lá. Primeiro, que quando você sai de qualquer curso, você é a cama de Procusto. E você vai sair desse curso como cama de Procusto. E está tudo com um nível mais elevado, certo? Porque você precisa aplicar a técnica para você ter essa sensibilidade. Se eu te der qualquer cartinha na mão e você ler, duvido qualquer um de vocês que vocês não tenham sensibilidade para entender o que está escrito ali. Então, veja, é a tua sensibilidade como terapeuta. Você vai olhar e você vai grifar, nossa, isso daqui me... Por que está chamando a sua atenção? E aqui vem uma pergunta. Por que chama a sua atenção? No meu caso, porque eu já tenho experiência de pegar os pontos. Mas em outros aspectos, é que aquela dor do paciente me atingia. Não da mesma forma, não do mesmo problema. Certo? Então, é a prática. Não vai sair da primeira, você não vai atender o seu primeiro paciente igual o seu 20º paciente. Quando você chegar lá no 20º, você já vai estar. Por isso que eu falo que é muito importante você mapear cada consulta, cada sessão. Eu trabalhei isso, eu fiz isso, eu tenho tudo mapeado. Hoje eu consigo identificar, por exemplo, eu tenho um dia eu vou ainda fazer um curso só dessas minhas anotações aqui, porque te dá recursos. Quando eu coloco lá, a pessoa faz essa pergunta, representa isso, da onde que saiu? Saiu isso lá dos meus apontamentos, certo? Então, você vai pegando prática, é natural. No primeiro momento, você vai usar a técnica. Só que você vai usar a técnica já com uma anamnese, já com uma carta, já com um protocolo para saber identificar os passos a passo, o passo a passo. Você não vai sair desse curso só aplicando uma técnica. Você já vai saber o que eu vou trabalhar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta sessão. Você já vai saber disso. Então, você já sai com um pouco mais. Por isso que é master, né? Agora, como qualquer formação, você sai cru. Até você aplicar. E aí você entra a supervisão, e essa parte é bacana, porque aí você tem alguém, Helenita, eu peguei um paciente, eu nem estou cobrando, eu estou cobrando R$5, mas eu vou trabalhar isso. O que nós vamos trabalhar? Vou trabalhar isso.
Entendeu? Então, todos vocês têm 3 meses de supervisão pós-fechamento da turma. Tá? A turma termina em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vocês têm 3 meses de supervisão. Tá? O José me lembrou uma frase de um escritor espanhol que ele fala assim, ó, caminante no hay camino, se hace el camino al caminar. Então, é bem isso, José. A sua angústia, eu compartilho com você, porque eu também vivi, a Mariane, a Helenita, isso é normal. E a gente vai fazendo o caminho, um após o outro, cliente que vem nos procurar. E uma coisa bem interessante que eu percebo muito, os clientes que vêm, pelo menos os primeiros, e depois, eu acho que todos eles sempre têm, eles trazem uma angústia que cala fundo em mim, porque tem a ver com alguma angústia minha. E por isso que Você vai se tratando, né? Exatamente, por isso que essa técnica é assim, ela cura o outro e cura quem também... Automaticamente ela está tratando você também. Vocês vão aprender isso lá no processo. E isso é muito grandioso. E uma coisa muito legal, que quando a gente se enrijece na técnica, e isso é bem normal, porque no começo ela é a minha tábua de segurança, onde eu posso pisar firme, ela é a minha tábua, e eu vou firme nela, eu estou segura. No momento que a gente começa a caminhar e a praticar, a gente conscientemente deixando fluir as coisas, deixando fluir. Então, você sente aquele paciente inteiro ali com você, e você vai deixando fluir em você a inspiração. E é muito legal, porque isso faz parte depois da gente, você vai ler a carta, você vai, olha aqui que interessante, isso aqui faz todo sentido, né? Isso aqui eu vou pensar. Então, não tenha pressa de querer saber tudo, de se angustiar por saber tudo, não vai saber. Você vai fazendo e aprendendo, e nunca mais você vai parar de aprender e vai querer sempre fazer. Eu queria fazer um complementar o que a Lígia falou. Já Nós falou. também somos seres humanos que vivemos muitas experiências, né? E é quase que aquela coisa de você ouvir um amigo te contar alguma coisa, se abrir com você, e é uma coisa que é natural da gente querer identificar alguma coisa ali que a gente possa contribuir, né? Que aquela pessoa trouxe, que você vai dar um retorno. E, obviamente, que um terapeuta tem toda uma preparação, tem técnicas e tudo mais, para a gente fazer a coisa de uma forma muito mais direcionada, né? Buscando, tendo um objetivo e querendo um resultado ali, né? E é isso que ele já falou, é fazendo mesmo. Acho que é uma das profissões que a gente tem que fazer. Não existe segurança ao término de um curso. Seja André Lima, Gary Craig, Margarete Signorelli, não importa, Helenita, Bethely, não tem, sabe por quê? Porque sempre vai ter um ser humano do outro lado com uma necessidade. Ela não é uma coisa só com você, porque você vai ter diferentes tipos de personalidade de paciente. Você vai ter paciente irritado, paciente calado, você vai ter paciente traumatizado, você vai ter várias coisas. E aí entra aquilo que eu falei no começo. Selecione quem você vai atender. Para você ter uma escalada, não vai fazer que nem eu fiz, que já peguei de cara. Você não dá conta, é o ego da gente achando que... Eu saí da formação achando que eu era a terapeuta, entendeu? Não é nada disso, você vai devagar. Por isso, gente, essa semana eu vou abrir a oficina terapêutica. Não sei se eu já havia comentado isso com vocês. O que é a oficina terapêutica? A oficina terapêutica, eu abro isso para todas as turmas, para angariar pacientes a preço bem baratinho para vocês atenderem, com a minha supervisão. Então, vocês vão receber lá a consulta de R$20, não importa. A pessoa vai pagar, certo? E aí, por isso, eu vou mandar os formulários para vocês, depois vocês vão poder divulgar isso lá no Instagram de vocês. Por quê? Porque essas pessoas, eu vou escolher a dedo quem vai ser tratado. Então, tem um formulário que a pessoa vai se aplicar para esse formulário. O ano passado, por exemplo, na nossa turma, nós tivemos 25 pacientes. Também não vou pegar 100 pessoas, né? Então, cada aluno conseguiu, pelo menos, atender uma pessoa
naquele processo. Fora isso, vocês vão ser terapeutas e pacientes de vocês mesmos. Nós vamos montar as equipes e vocês vão fazer. Então, vocês vão lá, na metade, como nós vamos aprender já a EFT sem o processo clínico, vocês já vão aprender, vocês já vão poder aplicar isso para as pessoas. Então, aqui vocês podem errar à vontade, porque vocês têm um ambiente de aprendizado, né? Então, essa angústia, José, para mim, ela soa como uma coisa de responsabilidade. Eu fico muito feliz que vocês tenham essa angústia. Porque se vocês não tivessem, vocês estavam aí se achando, entendeu? Então, ter essa tua preocupação demonstra o quão sério vocês serão no processo como terapeutas. Porque vocês já fizeram outras técnicas, e vocês sabem o que eu estou falando. Né? Você sai daquilo ali. Não, agora você já começa. Hipnose, por exemplo, que eu amo essa ferramenta. Uso demais. A pessoa te aprende, você aprendeu, e eu fiz com um dos melhores aqui do Brasil. Gente, não é bem assim. Né? Então, vamos lá. Fale, Gabriele. Ai, desculpa. O José, ele falou exatamente a que era a minha dúvida, ele soube esclarecer bem. Porque quando eu fui pesquisar para ser terapeuta, foi uma coisa que me tocou lá no passado, como você já sabe a história que eu te contei. Uhum. Então, eu pensei que precisava fazer um curso superior, né? Até porque quando eu perguntei, porque como eu trabalho no hospital lá, e também trabalhava na clínica odontológica, sempre me envolvi muito com saúde. E eu fui perguntar, mas o que precisa para ser? Vocês conhecem, já ouviram falar? Ah, mas isso não funciona, tem que ser psicólogo. Todo mundo fala. Isso aí não tem um troço que dá dinheiro. Ah, então medicina. Né? Eu disse, não, eu já estou com quase 40 anos para fazer medicina, pelo amor de Cristo, vou ser geriatra da faculdade, né? Pensava eu, né? E aí eu fui e... Ele já dá risada, mas é... Olha a palmeirinha, hein? E aí eu fui atrás, como eu tinha feito o Enem, me candidatei a uma bolsa de estudos na faculdade, na Unifatesc. Daí eu fui selecionada para fazer terapia integrativas e complementares. Eu amei, fiz ali mais ou menos um tipo de um vestibular, mas foi mais umas provas mais puxadinha. E aí a coordenadora entrou em contato comigo e disse, olha, eu acho que teu perfil encaixa, tu teve uma aproveitação de 80%, quer fazer? E eu, vamos fazer então. E eu pensar, mais 2 anos e meio fazendo um tecnólogo, eu vou fazer o quê, gente? O que eu vou aprender? Porque eu tô fazendo ainda, não, lógico, não deixei de fazer o curso, porque ele é muito rico em conteúdo. Mas eu pensava assim, poxa, aí ele só dá formação, tipo, o básico, como se fosse fazer português, matemática, ali, sabe, o didático. Mas a técnica, como que eu vou trabalhar, como que eu vou atender, sendo que eu estudei biologia, estou estudando anatomia, estou estudando osso, o que eu vou usar isso na fisioterapia, na terapia? Se eu estou fazendo matérias que eu tenho que entender decoração, por exemplo. Né? Aonde que eu vou aplicar esse meu curso? Ele vai ter um valor para mim? Diz, não, ele vai te ajudar, ou para mim é só uns 2 anos que eu vou colocar adiante só por fazer. O que tu me diria assim a respeito de fazer o terapia? Todo aprendizado ele é válido. A Dea escreveu aqui no chat sobre, deixa eu ver aqui, o livro da Judith Beck, né? Sobre terapia cognitiva. Tudo que você agregar de conhecimento vai te ajudar no seu processo. Aqui no Brasil está muito avançado esse trabalho de terapeuta. Nós, terapeutas, estamos incomodando alguns profissionais, porque pela nossa abordagem a gente está conseguindo resultados mais rápidos e mais efetivos. Por enquanto, a terapia ela não é ainda, por exemplo, não está dentro da legislação, né? Você pode ser um terapeuta. Mas o SUS já reconhece, lá num dos bônus que eu dei para vocês, eu dei um caderno, um e-book sobre meu negócio de terapia. Lá está escrito já ferramentas que o SUS aceita para trabalhar, por exemplo, constelação familiar. Agora saiu a nova constelação, até o Ubanda considerou como processo terapêutico. O AFT ainda não, mas isso é um movimento que nós temos que fazer, certo? Nós profissionais. Significa o quê? Que você pode ser um profissional regulamentado do SUS, trabalhando para órgãos públicos, fazendo o teu processo de terapia. Entendeu?
Quando eu acabei o livro e eu publiquei, Gabriele, um monte de gente escreveu, você é psicóloga, como se só a psicóloga pudesse. Então, por aí você vê o tamanho do incômodo da gente. Então, o que faz você ser terapeuta? É a sua formação? Não. Não é a sua carteira de motorista que faz você ser um bom motorista. Ali você aprendeu algumas habilidades. É o seu comportamento. É a sua forma de atuar. Por isso o que cura é a sua personalidade, não é a sua técnica. Mas ela te ajuda nesse processo. Trabalhando com terapeutas e olhando para a minha história, eu saí da formação sem entender o passo a passo. Como é que eu fazia primeiro, o que eu fazia segundo? Eu já ia de cara abordando o aspecto mais duro da pessoa. Então, você, por exemplo, vamos imaginar, passou por um luto muito profundo. Eu tive isso na minha turma do ano passado. Eu tive uma aluna que o irmão dela deu um tiro, ele se matou no dia do aniversário dela. Ela vai levar isso para o resto da vida. Fez 1 ano agora. Eu não fui trabalhar com ela, ela veio, fui atendê-la. Ela não veio trabalhar comigo, eu não comecei a trabalhar o tiro. Mas todas as demandas de sofrimento até chegar no suicídio. Se fosse anteriormente, eu ia de cara no suicídio. Então, o que eu faço? Eu coloco o paciente num trauma e desestabilizo ele que já está estabilizado. Por isso que eu vou ensinar para vocês a prática clínica. Por isso que você vai escrever uma cartinha e você vai olhar todas as dores. Por isso que você vai fazer uma anamnese, porque somente nesses dois pontos você já vai conhecer a história emocional do seu paciente, porque ele vai te narrar, eu não consigo, está muito difícil. Quando você está fazendo a anamnese, ele está chorando, ele está... E isso é muito legal da FT, e essa ferramenta a gente vai usar, porque você vai pontuar, isso está de 1 a 10 quanto? Né? Você vai mapeando cada pedacinho daquele sofrimento. Então, qualquer formação, qualquer complemento de conteúdo, ele agrega no processo. Mas lembre-se, cada paciente é diferente um do outro. Por isso, você tem que ter um arsenal de recursos, e eu adoro isso, para você aplicar a ferramenta certa para o paciente certo. Na dose certa. Helenita, Pode falar. Eu tenho 2 situações com relação a isso. Deu certo? Eu respondi a sua pergunta? Perfeitamente, era exatamente isso, porque eu pensava que para ser terapeuta tinha que ter uma formação técnica para fazer. Exatamente, eu não digo que achei tarde demais, achei ainda no tempo certo, porque eu fui afoita, fui no primeiro curso lá, aceitei a bolsa, vamos fazer, porque eu pensava, bom, vou demorar 2 anos e meio, bom, melhor que 8 de medicina, né? Não é nada 2 anos e meio. Não. Nada. Não, Ixi, hoje passa muito rápido. passa voando. Fala, Mariane. Desculpa. Não, isso que você estava falando, da gente utilizar o EFT como ferramenta, né, para ir trabalhando no decorrer do processo, pelo menos foi o que eu entendi, né? Sim. A gente sai, pelo menos aconteceu isso comigo, eu saí do curso achando que o EFT era a ferramenta principal, assim. E eu ouvi alguns, tipo, a Margarete, ela também é coach, né? Então, ela utiliza o EFT dentro do processo de coaching dela. Eu ficava pensando, tá, mas vai ser uma ferramenta principal, mas eu vou ficar meio perdida, né? Tipo, como assim, né? A pessoa vai chegar... Eu falei, tá bom, então, vamos embora, funciona, né? Eu vou tentar descobrir por minha conta. Aí fui estudando outras coisas. Mas, assim, vendo o teu curso, eu vejo que o meu filho não estava errado, porque o EFT, ele é uma ferramenta super poderosa, maravilhosa, mas ele tem que estar dentro de um processo, né? Você vai trabalhando a pessoa dentro desse processo, conforme as demandas dela e tal, e vai aplicando o EFT. Né? Assim, por que ela não é a ferramenta principal? Porque a ferramenta principal são 2. A escuta ativa, né, que você tem que ter um ouvido antenado
para aquelas narrativas que ele está te dizendo e você pegar, e isso é o tempo, aquela sutileza. Eu escrevo tudo, porque eu gosto de escrever. Eu não, porque imagina, você vai tendo depois 5, 6, 7 clientes, você não vai lembrar mais o que vai falando. Então, eu adquiri o hábito de escrever. E a segunda ferramenta é o processo que eu chamo de investigação, que não é investigação, é interrogatório. É onde você vai fazer as perguntas. Mas por que, Mariane, você pensa que você é a vítima? Por que você acha que aconteceu isso na sua vida? Então, lá no livro, eu coloco várias perguntas para vocês, mas a pergunta é um bate-papo. Então, vai ter sessões em que você nem vai usar a EFT. Porque não vai ser necessário, o paciente precisa conversar com você. Você vai usar para quê, talvez? Para estabilizar, porque ele está chorando muito, certo? Aí você vai usar, vamos fazer um relaxamento, vamos, né, usar isso para dar aquela clareada, para que ela, sabe, levante, entendeu? Mas a ferramenta principal é o interrogatório. Olha, só um pouquinho, José. Deixa eu só te explicar o que... Olha só, onde a minha... Uma amiga minha, ela já é minha amiga, ela não é mais minha paciente, tá? Ela primeiro foi minha amiga, depois ela foi minha paciente. Olha só a situação. Ela me ligou desesperada. Helenita do céu, o meu namorado, fulano de tal, tá me traindo. Eles moram num apartamento, ela mora em Curitiba, ela mora fora de Curitiba. Mas ela tem as câmeras de segurança, de acesso, porque quando ela vem para Curitiba, ela precisa passar o celular dela. E ela abriu o celular o rapaz estava entrando com uma mulher, ficou 3 horas dentro do apartamento e depois saiu. O que passaria homens, vocês não respondem, só nós mulheres. Qual é o primeiro pensamento? Ela passou a noite chorando, desesperada, ligou para ele de manhã. O que você está pensando? Olha, que eu vi na câmera, quem que era essa mulher? Então, vamos lá. Fez um quadro, o homem, como ele é frio, né? Ele dá a resposta pontual, não é nada disso que você está pensando. Eu não vou mais morar nesse apartamento porque eu não quero ser vigiado. Ele terminou comigo! Aí ela me ligou. O que tem atrás de tudo isso? Insegurança. Certo? O cara é um cavalheiro, de uma gentileza absurda. Mas como ela tem um histórico de traição, um histórico de vida afetiva, um histórico de sofrimento, ela potencializa, olha lá o vitimismo, né? Ela potencializa e fica com aquela conversa interior, fazendo a história. Não, porque... Aí o que ele respondeu? É minha ex-mulher, né? Eles têm um histórico, o rapaz tem um histórico terrível de separação, a mulher botou medida restritiva contra ele, roubou o cara. Gente, é uma história assim muito... O cara sofreu o pão que o diabo amassou e mais jogar a pedra de paralelepípedo em cima dele. O que aconteceu? O que ela deveria ter feito? Não falado nada. No momento em que se encontrassem pessoalmente, quem que era essa mulher? Esperava para ver se ele ia contar para ela. Mas por que ela age dessa forma? Está lá no histórico de vida. Aí, todas aquelas bagagens, né, de você ler aquela história, você vai entender o comportamento. E isso vai te dar o quê? O caminho que você vai trabalhar com essa pessoa. Por que eu faço? Por que eu fico com aquele pensamento de que ele vai me trair, porque ele vai me roubar? Então, você vai lá na infância. Quais foram os fatores que... Então, ela viu o pai dela traindo a mãe, ela tinha 6 anos de idade. Não é nenhuma questão de não julgar, Gabriele, porque está dentro de você. Isso é uma reação natural que sai de você, baseado nas suas emoções guardadas aqui dentro do subconsciente, no teu inconsciente, né? Entendem o que eu quero dizer? Olha como é importante fazer essa investigação e olha como é importante você ter esse olhar. Não é que ela julgou ele, ela julgou baseado em quê? Em todo o histórico de coisas, mas se você não sabe que o pai traiu, o que você vai fazer? Você vai fazer a FT pontual. Ai, o fulano está me traindo. Ai, eu tenho que ter segurança. Mas vai melhorar? Vai. Vai melhorar o problema? Não.
Esse é o diferencial de você fazer um curso aonde você não tenha uma vivência clínica. Está errado esse? Não. É um método de trabalho. Eu não concordo. Mas por quê? Porque eu passei por isso. Entendeu? Então, quando você tem esse olhar diferente da clínica, você trabalha de uma forma diferente com os seus pacientes. Não quer dizer que você seja melhor ou pior do que outros terapeutas. Não, mas ela vai te dar esse caminho. E o que eu estou fazendo aqui? Encurtando o caminho das pedras de vocês. Porque eu vou ensinar tudo, impossível, mas aqueles obstáculos que aconteceram ao longo da minha trajetória, que eu vou eliminar para que não aconteçam com vocês. Por onde eu começo? Quem de vocês não tem essa pergunta? Ou já teve essa pergunta? Por onde que eu começo? Tá bom, agora acabei a formação. Ih, chegou um paciente, e agora? Aí você inventa. Porque você tem o bom senso, você tem a experiência. Mas para que inventar? Se a gente sabe que a gente pode ter um caminho, e esse caminho seja um caminho que você vai aperfeiçoar depois. Cada um de vocês vai montar o seu processo terapêutico. Acreditem em mim. Quando vocês tiverem 10 pacientes atendidos assim, efetivamente, dentro do que eu vou ensinar para vocês, vocês vão montar o processo terapêutico de vocês. Aí, isso aqui não funcionou para mim, eu não gostei de trabalhar. Certo? Quem mais? Está sendo útil essa aula hoje, gente? Quem mais quer perguntar? Posso só completar? Desculpa, José. Claro. Outra questão que eu queria colocar com relação ao EFT é que por conta dessa questão de eu aprender com o EFT como uma ferramenta única, né, assim, eu comecei a ter bloqueio para aprender outras técnicas. Eu fiz os cursos porque eu sabia que eu precisava aprender para explodir, para, né, criar processos e tal. Mas eu ficava naquilo, não, mas o EFT é assim, não, mas o EFT é mais rápido, não, mas o EFT, sabe, assim, me criou uma espécie de um bloqueio, um negócio assim muito forte. Eu estou tentando quebrar então, isso. assim, teve uma aluna que falou para mim, não sei quem que falou que fez o curso da TRG. Não sei se está aqui. E falou que o professor lá, o dono da técnica, não permite que você use outras técnicas. Como que ele pode não permitir? Espera aí, gente. Baseado em que ele está dizendo que não vai permitir? Ele está dizendo que a ferramenta é o máximo, é a cura de tudo. Não é. O que cura é o terapeuta. Você não precisa nem de ferramenta para ser um terapeuta. Ferramenta que eu digo seja, né, uma técnica. A psicanálise não usa ferramenta nenhuma. Ela usa o processo de escuta e de interrogatório. E ela é ruim? Percebem? Fale, Claudinha. Então, quando a Mari falou agora essa coisa de ficar, né? Eu posso dizer para vocês assim, eu fui descobrir ser terapeuta através do Conindu. Então, é totalmente diferente. Para mim, está sendo tudo muito novo. Por mais que eu já trabalhe com a terapia no Conindu, é totalmente diferente o EFT. E, assim, eu estou aprendendo muito. E aí eu estou vendo muitas limitações. Eu estou enxergando grandes limitações em mim, onde eu preciso mudar, onde eu preciso fazer. E aí aquela questão... uma frase que você até já falou, eu sempre, Gabi, eu sempre tive um problema meio de ser vítima de mim mesma, e aí eu tenho um problema sério de procrastinar para poder fazer as coisas, usando uma justificativa daquilo que não tem justificativa. Não sei se deu para vocês entenderem. Então, assim, eu sinto que eu preciso crescer e mudar mais. Eu já escrevi um monte de coisa aqui para mim, um monte de tarefa aqui para mim. E aí, assim, o desafio está me ajudando, né? Preciso até voltar. Mas, assim, essa questão da técnica, quando eu fiz o curso do Conindu, eu fiz 4 cursos. Então, eu fiz com 4 pessoas diferentes, 4 formas diferentes de
abordar. E aí eu me encontrei com a Emily Rasbene para poder que eu sigo, que eu gosto muito. Eu acho que ela tem um perfil muito legal. E assim, eu tô vendo, eu estava muito apegada ao cone. Então, era como se eu não tivesse com o cone na mão, eu não conseguiria ser terapeuta. E aí eu vi que não é isso. A terapeuta sou eu. Eu sou a terapeuta do meu paciente. Então, ele vai ali, o cone, ele vai me ajudar, o que a Emily falou, o que a Elinita falou, vai me ajudar na questão, por exemplo, da otite, da sinusite, da rinite, ele me ajuda, porque, né, vai fazer essa parte técnica mesmo, né, da umidade. Mas quando o paciente precisa, tem que ser eu. E aí eu estou realmente aprendendo muito, mas que não é fácil desmistificar crenças, eu estou com problema aí. E olha que importante o que você está falando, Claudinha. Por que que a gente acha que é a técnica? Porque a gente não investe em conteúdo. Uhum. Então, eu sou fraca de conteúdo, de informação, e eu preciso da técnica para me respaldar. Quanto maior o conhecimento, mais a técnica ela vai ficar como um suporte para você. Pensa o seguinte, o paciente chega para você num estágio terrível de dor emocional. Ele só quer alguém para ouvir. Ele, naquele momento, ele não quer que você aplique. É até uma falta de respeito você aplicar a técnica. É o acolhimento. Sim. Percebe como é você que é o terapeuta? Fale, José. Se ia falar, as mulheres foram falando, como sempre, né? Bom, isso. Eu lá em casa eu sou o último a falar, né? Sempre Normal, não é só na sua casa. Todos os homens são os últimos a falarem. Então, eu já estou solidário a todos esses últimos a falarem. Três, né? Essa questão das perguntas, você encontra hoje no mercado 459 perguntas para psicólogos e terapeutas, não sei. Eu, uma vez de curiosidade, comprei e vi, nossa, 400, quanto é que eu uso? Qual? Está guardado, é um e-book, está guardado a hora que eu for, que eu sou muito curioso nisso. A segunda coisa tinha a ver até com a Claudinha. Eu fiz, você estava comentando, um determinado programa de treinamento, o cara diz, não pode usar outra técnica junto com essa, que essa é a técnica que resolve. Eu tenho algumas formações, por exemplo, eu estou concluindo uma formação de litoterapeuta, que é terapia com cristais, uma metodologia, digamos assim, eu nunca ouvi falar, alguns já estão começando, mas a Angélica Lisante é uma pessoa base nesse processo, né? Que traz esse processo, energia e vibração das pedras, utilizando da Eu adoro. Hein? Eu adoro. Tá? Então, ela cria uma técnica de litoterapia para isso. Ok. Eu cheguei a fazer a formação humanoterapeuta da Andressa Molina. Sei, eu conheço. E lá ela coloca, não, todas as técnicas são maravilhosas. E ela diz isso com muita clareza. Desde que o resultado seja a melhora de quem sentou na tua frente. A melhor técnica é aquela que ajuda a pessoa que você está atendendo a melhorar. Agora, você não pode, como terapeuta, misturar um monte de coisa e embaraçar mais ainda o teu paciente. Então, ela sugere, ela diz assim, eu não sou vocês são os terapeutas. Eu estou dando uma formação. Eu sugiro que vocês utilizem-se de uma técnica do processo início, meio e fim, e deem uma conclusão àquele tratamento, àquela sessão, aquele grau de sessão que vocês estão fazendo. E como terapeutas, vocês podem entender que outra técnica poderia ser melhor, mas não usem todas ao mesmo tempo, uma em complementação à outra. E aí, como a humanoterapeuta, ela citou, a minha técnica, a técnica de humanoterapia, eu creio, porque eu fiz, eu testei, eu já tenho essa vivência, ela do princípio ao fim, do jeito que são, e é técnica assim para
10 sessões no mínimo, tá? Ela diz, a técnica completa, aplicada com a metodologia que está na formação, ela surte o resultado. E não usem outra. Eu quero dizer, sem nenhum problema. Reiki, essas... Não. Façam uma completa. Se o paciente vai fazer, isso é ele. Ele saiu da tua sala e resolveu ir num outro clínico, isso é ele. Mas você indicar essa coisa, ela pediu, se for de bom tom, não. Por isso eu entendi essa... Assim, ó, a Andressa é uma pessoa extremamente séria, eu gosto muito dela, tá? E compartilho com ela muito do que você está falando. Na minha vida profissional, como eu estudei várias técnicas, eu aplico, sim. O Reiki, por exemplo. Vocês podem ver no relaxamento, eu uso o Ho'oponopono. Porque não são técnicas que ferem a minha técnica principal, que é a EFT. Mas elas ajudam. Quem não gosta de ouvir eu te amo, eu me perdoe, eu sinto muito, não é verdade? Então, você tem que saber o que você vai usar. O que eu acho que ela está dizendo é assim, agora eu vou tratar você com a EFT. Amanhã eu vou fazer Kono Hindu. Daí, depois da manhã, eu vou fazer o Theta Healing. Aí, depois, eu vou fazer a constelação. Isso é óbvio que não vai dar meleca. É um monte de ingrediente bom que não vai combinar e que vai dar porcaria. Agora, você associar, por exemplo, por que você não pode usar uns óleos essenciais? Por que você não pode usar, por exemplo, um princípio energético como o Reiki? Um floral. Ou, um floral. Um floral. Ou, não vamos falar de técnica, um processo de oração. Também. Que é uma das ferramentas mais poderosas. Eu ensino para os meus pacientes, a partir de hoje você vai embutir a oração dentro do teu processo. Depois, se você não quiser fazer, tudo bem, mas nesses tempos de você vai fazer. E o que eu rezo? O que você quiser. Não precisa ser uma oração formal, você vai conversar com Deus, porque a experiência é magnífica. Então, eu entendo o que ela quis dizer e acredito que ela quis dizer a mesma coisa que eu. Você pode associar ferramentas que não ultrapassem, que não descaracterizem a tua ferramenta principal. Mas nunca esqueçam, quem é o terapeuta são vocês. Na minha turma lá da fibromialgia, né, tem muitas massoterapeutas que estão aprendendo a parte de tratamento do emocional para unir com a massoterapia. Isso. Nossa, super funciona. Quanto está tratando a massoterapia, está tratando o emocional de uma forma delicada, gentil, e a pessoa sai outra da sala. Sim, então, eu acho que dá para ter sintonia entre as ferramentas, né? Só um minutinho, peraí. Tá. Escutaram, para trazer uma água para mim. Mas vamos lá, vocês entenderam? Então, assim, vocês vão ver, por exemplo, no meu processo terapêutico, a primeira coisa que eu faço, a primeira sessão, quando eu faço anamnese, depois na outra, Peraí um pouquinho. Eu uso música. Eu acredito muito na música terapia. Então, eu trago a música do perdão, porque a música toca numa vibração a alma da gente, e ela cura também. Então, essas questões complementares, não tem problema. Agora, não misturar a técnica, daí não dá certo. Né? Tu sabe que eu fiz a formação em radiestesia genética, e aí, então, a gente aprende a preparar um floral, né? Com os gráficos de vibração, coloca um copo d'água e tal. Então, quando eu vou atender pela EFT, né? Mas antes de atender, eu gosto de ter uns 15 minutinhos antes da pessoa chegar. Eu tenho a ficha dela ali, onde eu anoto na frente dela cada sessão que a gente está, até para que ela possa perceber que quantas sessões a gente já fez, né? O que a gente abordou naquele dia, até para lembrar na outra sessão e tal. Mas antes dela chegar, eu já preparo um floral ali para ela, com o pêndulo, eu já investigo. Hoje, a fulana de tal precisa de qual floral para estar aberta para essa sessão. Faz mal isso?
Não, isso é EFT, com o pêndulo egípcio aquele. E aí eu tenho ali floral de Bach, floral de Saint-Germain, floral de Minas, tá? Que eu fiz a formação dos florais. Eu pego ali, ele me indica qual que é o melhor para aquela pessoa. Então, eu já estou conectada com aquela pessoa antes dela chegar, né? Já estou para ela ali. E aí, quando ela chega, eu já tenho. Ou então também tenho, eu gosto muito de plantas, né? Então, eu tenho um chazinho, que num dia fresquinho, é gostoso, é acolhedor, né? A pessoa chega, olha, tem um chazinho aqui para você. Parece que é um chazinho para nada. Mas aquela rosinha branca bem comum, que despétala rapidinho, sabe? Quando ela abre, ela já cai todas as pétalas. Se a gente pega ela e bota ela para secar, aquele chazinho, você mistura outro para dar uma cor, um gosto, porque não tem gosto de nada aquilo. Ela tem uma vibração de abrir o campo incrível. Então, a pessoa vem para você toda dolorida, então você já está acolhendo ela com aquele chazinho quentinho, gostoso, mas também você já está induzindo o campo energético dela a levar a cura. Então, é toda uma... Isso é cuidado para mim, né? Isso é algo assim que ela sabe que eu estou me preparando para quando ela chegar, porque já tem um chazinho ali, ou então vai ter um floralzinho para ela, e eu explico por quê. Eu explico, olha, eu tenho formação em florais, e eu gosto de um floral e tal, eu tenho os óleos essenciais, eu tenho um difusorzinho com cores, né? Então, eu já boto ali um floral que eu sei que lavanda é um floral para todo mundo relaxar, uma laranja doce é um floral para todo mundo relaxar. Você já vai criando um ambiente, né? E aquela pessoa se sente acolhida. Né? Só uma dúvida. Pode falar. Pode ser boba, mas eu preciso perguntar. Você fala várias vezes assim, por causa que o paciente. E tem essas questões legais, né? Como que é essa questão de paciente e cliente? Porque eu sempre chamo cliente as pessoas que eu atendo. Acho que a minha internet, ela travou para vocês ou foi só para mim? Não, Lígia, eu estou aqui. Eu acho que a Helenita está travada para mim, a Gabriele está liberada. Deixa eu mudar a minha internet aqui, peraí. Tá. Então tá. A Claudinha está congelada para mim. Para mim também. Pronto? Pronto. Beleza. Na legislação, ele diz que você tem que chamar de cliente. Tá. Eu chamo de paciente. Tá. Certo? Não é que a legislação diga, ela recomenda que você trabalhe lá naquele manual também que eu botei lá, complementar para vocês, aquele book, diz lá, não use consultório, use espaço terapêutico, não use paciente, use cliente. Eu uso cliente, paciente, tá? Para mim, cliente é quando você não fechou a venda ainda. Tá. Ele é antes de você começar, depois ele é meu paciente, entendeu? Entendi. Se tiver que mudar, depois eu mudo. Para mim, ele é meu paciente, entendeu? Eu encaro ele como meu paciente. Cliente parece uma coisa assim de loja, de comércio, de produto, sabe? Mas a recomendação é que você use cliente. Porque eles fecham a questão paciente como o termo médico. A formação médica, né? Então, o médico atende paciente. Né? Nós atendemos clientes. Nós atendemos clientes. É tudo clientes. uma coisa, sabe o que é? É aquela coisa assim de você falar o politicamente correto. Isso, exatamente. Tá? Mas eu sou rebelde por natureza, então faz parte. Tá bom. Tá? Mas use cliente, que é o que a legislação permite que você faça. Tá. No meu livro inteirinho eu escrevi cliente, né? Eu escrevi paciente, depois para não ter problema. Certo. Né? Tá Mas bom. Aqui nós estamos num ambiente terapêutico, né? Fica mais fácil. Que mais de perguntas? Vamos lá. Pode falar. Eu escrevi até ali, vocês estavam falando e me veio a pergunta. A Lígia faz todo esse trato pessoalmente, quando a pessoa vai até a ela, no lugar físico.
Mas no online, como que pode ser ofertado esse carinho, essa atenção, sendo que a pessoa, a gente não está vendo ela ali na frente? Tipo, não tem como ofertar um diferencial, seja um chá, ou seja um óleozinho. Talvez uma música, porque a gente consegue ouvir do outro lado a voz, né, e os sons. Mas ele sentir esse cuidado que a gente está falando, como que a gente pode fazer se às vezes o recurso online ele é muito bom, mas nesse trato desse sentimento ele é bem tênue, assim, pode se perder muito fácil uma pessoa. O acolhimento, ele não está ligado ao que você oferece de produto, ele está ligado de como você atende. Vou te responder como eu faço. Eu não atendo um paciente sem eu me preparar antes. Eu preparo o meu ambiente, toda essa sala que vocês estão vendo aqui, ela é preparada energeticamente, tá? Para quê? Para que os meus fluidos, para que a minha energia seja transmitida para vocês, e acredite que transmite, tá? Ela seja transmitida para vocês de uma forma leve. Entendeu? Então, aqui dentro desse espaço há uma proteção. Eu faço a FT 5 minutinhos antes, que essa aula seja maravilhosa, que tudo flua, porque me limpa. Terminou a consulta, eu faço isso. O acolhimento, ele está ligado à sua forma de falar, à sua forma de agir, à sua forma de dar o boa tarde, o bom dia, ou boa noite para aquele paciente que você está atendendo, a forma que você está recebendo, independente, seja pessoalmente ou online, certo? O pessoalmente é mais difícil, porque o paciente está observando tudo dentro do seu ambiente. Ele observa até a pontinha, se tem uma sujeira no cantinho do tapete. Porque ele está lá olhando, ele não tem nada para fazer, ele fica olhando. No online, você tem o seu ambiente, o que está atrás, a sua roupa, né? Então, por exemplo, a gente vai ver isso lá no Instagram, mais para frente, quando a gente for trabalhar. Raramente eu fazia isso, agora eu não faço mais. Eu sempre estou de gola alta, nunca aparecendo os braços e nunca de decote. Nunca. E sempre com uma cor escura. Por quê? Para não chamar atenção no cérebro do meu paciente. Então, quando você aprende como é que é a memória, como é que acontece as coisas pelo sentido, o que chama atenção tem que ser o meu rosto, a minha voz, né? E não a roupa que eu visto. Se a pessoa está com o braço aqui de fora, ela está mexendo, você está vendo aqui se é magra, se não é, a tua atenção é desviada. Isso chama-se olhar para os sentidos. Entendeu? Então, no online é muito mais difícil. No presencial, ela recebe, ela acaricia, sente, se você bota uma poltrona gostosa, você coloca a musiquinha, você pode colocar uma música. Por isso que lá naquela ficha, quando a pessoa, o cadastro que eu chamo, eu pergunto que tipo de música você gosta de escutar. Para a pessoa já trazer para a gente. Eu gosto de rap, eu gosto de... Não adianta você botar uma música evangélica, que a pessoa e nunca ponha, né, música de religião. Esses tempos eu estava fazendo massagem, né? E a massoterapeuta só botava música de religião. No terceiro dia eu não aguentava mais. Eu falei, olha, dá para você trocar o estilo de música? É aquelas músicas de choradeira de religião, sabe? Pô, eu no meu astral maravilhoso, fazendo massagem, aquela... Eu falei para ela, não dá. Percebe? Eu não ia mais, porque aquilo estava me afetando. Entendeu? Não dá, gente. Então, a gente tem que ter. Então, assim, você vai criar o seu processo. Você vai ter. Porque você vai olhar para as pessoas. Agora, todos esses recursos são recursos. O que importa é você. Não adianta você ter a sala mais bonita, o ambiente mais bonito, você preparar, e você não for delicado, você não tiver sensibilidade. Tá? Perfeito. E mais? É uma parte tão bonita essa, quando a gente começa a se descobrir, né? Assim, eu tenho pouco tempo de atuação, mas eu já meio que senti um pouquinho quem eu sou nos meus processos, assim. Isso. O feeling, o que eu gosto de fazer, como que eu gosto de abordar, como que eu gosto de levar a terapia. É muito gostoso, é muito libertador, né? Aí você me enxerga, você tem a técnica, mas agora eu vou entregar a minha parte, eu, terapeuta. Porque a técnica é igual para todos nós. É. É a receita que nem você falou, é a personalidade da pessoa, né?
Eu queria muito ser diferente numa coisa, eu queria ter uma entonação de voz, eu queria falar mais calmo. Tipo, a Por Mariane, quê? ela É fala, horrível o terapeuta que fala calmo. a Mari, Ai, minha ela querida. fala, tipo assim, respirando. Eu gosto, tipo, da entonação dela, Hein? assim, tipo, a entonação da Mariane de falar. Mas é que ela tem uma voz linda, né? Exato, ela fala, assim, muito suave, né? E eu, como sou da fronteira, lá como fala no Garrão do Potro, lá no Oco do Rio Grande, eu sou fronteiriça. Então, o fronteiro, ele tem uma entonação, sabe? Eu tive que perder muito esse T, sabe? Um português rebuscado, uma coisa quente, forte, né? E aí, quando eu fui embora de lá, da minha região, parecia que eu estava xingando as pessoas. Então, assim, quando eu cheguei em Minas Gerais, que o meu marido ele trabalha com silvicultura, então a gente mora de tempos em tempos em alguns lugares. Agora eu estou morando aqui na Serra Gaúcha. E então, assim, eu cheguei no açougue, depois fui no mercado, normal, e eu falando, eu virei, tipo, quase que uma atração turística de zoológico, sabe? Eu me senti muito mal com aquilo. Porque o jeito que eu falava, eu vi que era curioso, mas aquilo começou a me incomodar. E Mas isso aqui a no, gente muda. e Eu, por aqui exemplo, no, sou uma pessoa extremamente direta. O que eu tenho para falar, eu falo. Porque o meu trabalho de 32 anos foi isso. Eu nunca tive que, sabe? fazer rodeio. Na terapia, eu tive que corrigir. Foi um traço que eu consegui corrigir, entendeu? Ainda vou te dizer que eu resvalo aqui, às vezes. Mas eu acho que cada um tem a sua personalidade. E você tem que saber usar esses pontos a seu favor. E não tentar deixar de ser quem você é. Porque vai ter paciente em que você vai precisar ser dura, e isso vai ser muito bom. Entende? Vai ter paciente em que você vai ter que baixar o tom, e você vai conseguir. Você vai medindo isso na tua experiência. Olha, pena que eu não gravei os meus primeiros atendimentos. Porque se eu tivesse gravado lá atrás, vocês iam dar risada agora. Vocês falaram, gente, essa aí não é Helenita, não. Nananina, não. Entendeu? Faz parte. Pegando só esse gancho da Gabi, eu queria partilhar com vocês uma questão aqui comigo. Helenita, de repente você vai até me ajudar. Eu tenho um problema seríssimo comigo, isso é meu. E de repente tem alguma coisa por trás aí, eu não sei. Eu não posso estar na frente de alguém que é gago, que eu começo a gaguejar. Eu não posso estar na frente de alguém que tem um sotaque que eu começo, é meu, e aí eu tenho que ficar me policiando. Isso é muito ruim, porque esses dias eu fui atender uma pessoa gaga. Gente, vocês não têm noção o sofrimento que eu tive, porque eu comecei, quando eu vi, eu estava gaguejando. Quando eu falo com alguém que é gago, eu fico gaga. Se a pessoa fala devagar comigo, eu já fico gaga, já saem as coisas do meu pensamento. Você vai usar a FT para isso e vai te ajudar. E é tão engraçado. Olha, vocês já perceberam que às vezes vocês me ajudam, entende? Porque eu paro. E aí, para não gaguejar, eu paro. Eu faço isso, eu respiro, eu já cheguei a pedir desculpa. Mas eu já cheguei a pedir desculpa para uma pessoa, porque a pessoa falou assim, se eu estava gozando com ela, entendeu? Igual, por exemplo, a Gabi se sentiu, né, aquela coisa, é estranho, é muito ruim isso. Na PNL, na programação neurolinguística, chama isso de rapport, que é você ficar próximo daquela pessoa e você manter tipo uma empatia, assim. Só que não precisava ficar gago, mas eu fico. Sabe, parece que é absurdo, mas comigo é só na gagueira, não no sotaque. Na gagueira é incrível. Aí, quando eu pego uma pessoa com um sotaque muito forte, por exemplo, um carioca, aí o meu R, aí parece que fica porta, sabe? Aí, menino, daí dá, mas são características. Sabe o que eu acho que é isso? É até engraçado hoje. Hoje eu dou risada disso, sabe? Eu dou risada, porque faz parte, gente. É legal a gente olhar isso. Eu sou, assim, temperamento colérico. Eu nem ia entrar a questão, Amanda, mas é exatamente isso sobre os 4 temperamentos. Exatamente. Eu também sou colérica. Então... Gabi, eu não falo tão devagar, assim, calminha, não. Muito momento. Depende do momento. Você não fala devagar, é que você tem uma voz linda. Obrigada. Sua voz, quando a gente está fazendo os cortes dos vídeos e que a gente escuta, o Teófilo fala para mim, mas que voz bonita. Então, assim, Poxa, você vai tirar proveito, Mariana, sabe por quê?
de fazer áudios de relaxamento. Ah, que legal. Isso vai ser top, porque você tem timbre para fazer isso, entende? Aproveita. Aproveita. Uma coisa que eu imaginei. Mas Aproveita. Hoje. Sim, é uma Tá vendo voz os talentos grave, da ela é gente? doce. Ela é doce, a voz da Mariane. Já a minha A não, voz é um dela gostinho. traz. Sabe o que a voz da Mari traz? Ela está ficando vermelhinha, mas é verdade. Traz paz. Desde o primeiro dia que eu falei com ela, eu falei isso para ela. Ela é Isso que você gentil. falou, Helenita, Todos nós de somos, fazer né? esse relaxamento, Mari, tá aí, viu? Aproveita, porque, ó. Eu vou contratar você para gravar meus podcasts aqui, meus relaxamentos e tudo. Vamos lá, fala, José. Você está com a mãozinha levantada? Quer falar mais alguma coisa? Eu dei uma passada aqui, são 8 pessoas, o único ser masculino aqui sou eu, estou numa situação. Teófilo está por aí? Tá, ele não está aqui agora, mas ele está ouvindo. Ótimo. Essa questão da gagueira, Claudinha, eu trabalho com 2. Botar os 2 para trabalhar junto é complicado. Porque chega um determinado momento, e eu tive uma situação que foi muito engraçada, que foi uma das coisas que eu não esqueço, que nós tivemos um problema e eu só tinha eles 2 para trabalhar. E o pessoal dizia assim, bom, você vai encontrar a solução depois que você entender eles. Porque tá bom, deixa comigo. E eu tenho uma coisa para te falar. A FT cura a gagueira. Ah, é? Que ótimo. E a outra coisa é essa Tem 2 clientes para você aí já. Essa questão da roupa me chamava a atenção. A Helenita toda de preto, no fundo preto, você só vê a imagem do rosto, e impacta isso. Eu vivi uma experiência semelhante, porque eu tive uma relação, esse casamento encerrou, e nós fomos resolver questão alimentícia e separação em juízo, por N questões. Bom, eu sei que quando eu entrei na sala, não era um juiz, era uma juíza. A minha sensação era, acabou a minha vida aqui. Ela vai fazer o que quiser de mim. E a juíza era muito bonita, cabelão, não sei o quê. Bom, eu sei que se essa mulher não estivesse na sala, eu não tinha vivido com meus filhos o processo de separação, que eu os via toda semana. Então, eu tinha um dia de semana. Então, e ela foi, sabe, esse olhar que a gente coloca a primeira vez, o impacto da visão, ela causa muita coisa na gente, né? E a reação é nossa, né? Eu tenho um olhar, eu sinto em mim um olhar muito duro comigo mesmo. E essa dureza me impede, muitas das vezes, de caminhar, de dar o primeiro passo. Eu tenho 3 filhos, a minha filha, exatamente a filha do meio, assim como eu olho para ela e digo, meu Deus do céu, ela está num processo de construção de carreira, essa coisa toda. E ontem nós estávamos conversando, ela e a minha mais nova, já com 20 e poucos anos também, 23 faz esse ano, e a mais velha já com 28. E a dificuldade da mais velha no relacionamento com pessoas, ela agora está trabalhando com equipe, ela é a líder de equipe, essa dificuldade que ela tem, eu ouvindo a narrativa e vendo a dificuldade dela e me olhando lá dentro, né? Eu tenho muito essa necessidade também de, quando eu me olho, eu vou logo lembrar, tem muitas técnicas, tem muito isso, eu falo, procura o Carlos Eduardo, o Cadu, ele tem terapia, tem uma casa de tratamento holístico, foi a mãe dela, está todo mundo lá agora, assim. E ela se sentiu muito bem, e ele foi muito legal com ela, que ele aplicou várias técnicas e ajudou muito ela. E eu digo assim, caramba, eu podia fazer muita coisa disso, né? Olha o verbo. Eu posso fazer muita coisa disso, e eu farei muita coisa, né? Vou te dar uma coisa, pegando o que a Lígia falou lá no começo. Sua filha tem problema com essas questões de relacionamentos, de tudo isso, você vai fazer a técnica da substituição para ela, você vai pegar a carona nisso, quando você estiver fazendo para ela, você vai melhorar.
Isso. Você não está entendendo nada do que eu estou falando, mas acredite que dá para fazer isso e você vai aprender. Uhum. Entendeu? Então, assim, Entendi. o que é legal é que tudo isso que vocês estão falando de vocês, ao longo do tempo, fazendo FT, isso vai tudo modificando. De tanto FT que você vai fazer. Eu sou uma pessoa acelerada. Mas Não dá para hoje... perceber, não dá. Não, mas hoje eu sou 1/8 do que eu era. 1/10. Vocês não têm noção. Eu, por exemplo, tinha uma dificuldade imensa de trabalhar com alguém que fosse lento. Porque você está falando, eu já li teu pensamento, eu já sei a resposta, eu já sei o que você vai me perguntar. Então, eu tive que aprender. Como é que a gente faz isso? Com FT? FT vai... Por isso que é legal, gente. Você vai escrevendo, a Amanda está dando risada, tão eu, né? É isso aí. Você vai escrevendo tudo que você quer, você vai fazendo. Vou atender você hoje, tá? Nós estamos lá num processo, hoje eu vou escrever. Vou tratar aqui a minha impaciência. Se escreve no papelzinho. Aí eu estou fazendo para você para outra coisa. Mas eu estou recebendo, o meu cérebro está captando aquilo e eu estou melhorando minha impaciência. É fantástico. De graça, porque alguém está pagando para você se tratar ainda. Você está tratando o outro. E você pega a carona. Percebe? Olha que legal. Para você se tratar, alguém paga para você. Para você. É incrível, gente. É incrível. Fazendo. Mas vamos lá. O que mais que vocês têm de dúvidas? Temos mais meia hora só. Eu adoro esse bate-papo com vocês, porque fica totalmente informal, né? A gente se conhece, cria uma conexão deliciosa. Então, lembre-se, cada final de estação, nós vamos fazer sempre um bate-papo desses, tá? Fala sobre o nicho, por favor. Não vou falar ainda, Amanda, porque nós vamos ter uma aula específica sobre nicho. Se eu falar, meia hora vai ser pouco, tá? Mas o que é o nicho? É você escolher o segmento com um tipo de pessoa reduzido que você quer trabalhar. Quem atende todo mundo não atende ninguém. Você não consegue se comunicar. Lá no livro eu tenho um capítulo só sobre atendimento que eu falo do nicho. E nós vamos ter aula sobre isso. Porque é importante você aprender o nicho para você saber vender o teu trabalho. A Mariane vai trabalhar com fibromialgia. A linguagem dela é igual à minha, que trabalho com ansiedade ou depressão? Não. A Mariane precisa entender de ansiedade e depressão? Sim, porque lá no processo de fibromialgia é importante. Eu preciso entender? Não. O nicho dela também, bem segmentado naquele processo. Vou trabalhar com crianças autistas. Eu preciso saber que trabalho com ansiedade? Não, mas você tem que, porque a ansiedade e depressão, ela é quase em todas as atividades você vai usar. Mas você seja um trabalho nicho. Porque cada vez que ela for falar sobre fibromialgia, ela vai pegar as dores, ela vai saber o que é as dores, né? As dores não é a dor física, né? A dor da pessoa, o que ela precisa. Então, ela vai ter uma conversa com a pessoa, ela vai fazer uma linguagem. Você que sente essa dor constante no seu corpo, né? E que você não para, você sabia que isso está causado por seus aspectos emocionais? Eu vou falar. Você é uma pessoa ansiosa, né? Então, a linguagem é diferente. Quando eu falo para um público, a pessoa capta aquilo que eu quero dizer e ela se conecta. Por que você não vende? Porque você fala para todo mundo. Quando você fala para todo mundo, você não vende. Você não vai no médico oftalmologista que trata do coração, do rim, né, do pulmão. Não. Ele até entende. Isso que você Certo? falou é muito importante, porque eu aqui em casa, meu esposo, hoje em dia, meu outro filho que tinha saído, voltou com a esposa, a namorada, e Certo. tenho minha mãe e meu irmão morando, somos 8 aqui em casa. 8, Tô quase uma Bem pousada. agitado, né? Muito agitado, então para me achar um canto sozinho aqui é tenso. Então, o meu irmão, ele tá com 31 anos agora, o meu irmão mais moço. E ele passou a vida inteira tendo problemas com repetidiano, da escola, com comportamento totalmente
aéreo. E aí agora o síndrome foi muito tempo com bipolaridade. Né? Então, Todo ele faz mundo, ou é tratamento. TDAH ou é bipolar. Cuidado, nós vamos lá na outra formação a gente vai estudar isso. Agora virou moda, é que nem virose, né? Todo mundo tem Não, só que virose. ele faz tratamento com psiquiatra e tudo mais. Então, a minha casa tem um diagnosticado com bipolar, a minha filha que faz tratamento para ansiedade e depressão, e a minha mãe que está entrando não sei se é depressão, porque eu não entendi ela ainda. Ela está num pós-separação e vida nova, 30 anos de casamento, e é uma coisa muito confusa lidar com a minha mãe. Então, eu tenho dentro de casa vários sentimentos, várias pessoas com situações diferentes. E para eu entender eles e lidar, e um filho adolescente, que está no auge de tudo que ele faz, é muito intenso. E então, assim, eu vi na terapia, para eu entender eles, principalmente, eu me entender como pessoa, e poder, não sei se posso ajudá-los eles formalmente, mas eu não julgá-los, entendeu? Porque eu vejo que o meu nicho de atendimento, eu já tenho ele esclarecido para mim. Qual Porque que eu vai vejo ser? a ansiedade e depressão na adolescência. Tá, você vai trabalhar com jovens. Os jovens, porque eu vejo a maneira como eles são tratados de uma forma hoje pelos pais antigos, que nem a minha criação, que trabalho cura, que isso é coisa de vagabundo, e que isso dá para tratar, dá para fazer má vontade. Eu sei, eu vivi isso no ano passado, e o meu guri mais moço, ele está entrando para o mesmo caminho. Ele está muito intenso nas emoções, muito intenso. Ele não foi para uma seleção de futebol porque ele se sentiu cobrado pelo treinador. Ele terminou com a namorada porque N motivos, e ele chegou no auge dele. Ele teve um pico de estresse, ele entrou em surto, ele gritava comigo dentro de casa, ele nunca foi gritão, a boca desbocada, no caso eu odeio palavrão, meu marido também não gosta de palavrão. Então, assim, lidar com ele dessa forma intensa, na primeira hora eu me arrependi depois, eu fui pro serviço mais triste comigo do que com ele. Eu fui muito severa. Eu disse, agora levanta e vai pra escola, porque eu não quero saber, que tu não me diz isso, não me diz aquilo, tu não me fala, não sei o quê. Aí eu fui pro serviço e fiquei, meu pai do céu, o que foi que eu fiz? Eu fui extremamente irracional, e aí eu me entrei meio que, fiquei fora, assim, liguei pra escola, entender o que estava acontecendo na escola, descobri as notas dele. Cheguei em casa e disse, filho, vamos sentar. Vamos ver uma coisa aqui, vamos tentar conversar. Ele disse, tu não me entende, tu tá estudando pra louco, não é pra mim. Eu disse, não, mãe, não tá estudando pra louco, filho. A mãe não quer aqui, a mãe não tá aqui pra julgar ninguém. Vamos tentar conversar. Esquece que a mãe tá estudando, que eu comento aqui em casa o que a gente estuda, tem várias opiniões. Só porque às vezes eu gosto de compartilhar um conteúdo que eu acho muito rico. E aí eu sentei e ouvi ele, lembrei muito da nossa última aula, escutativa. Só escutei. E deixei ele falar. Falou, ele fez beicinho, e falou. Eu disse, pode falar mais, filho, não tem problema, finge que eu sou tua amiga. E falou. Nas palavras que ele dizia assim, eu tô sendo muito cobrado, eu tenho uma dor que não cabe no meu peito mais. Eu tô a fim de sair. Olha os detalhes nas entrelinhas. Você já falou várias coisas que acendeu para mim, aqui a terapeuta, né, que não desliga. As palavrinhas chaves. Vocês vão aprender isso. Por isso que é legal mapear, sabe? Você vai aprender. Vocês não me entendem. A necessidade de ser escutado. O que eu não entendo? Então, quando você começa a escutar a narrativa, você vai pegando aquilo que o inconsciente quer dizer e ele transforma aquilo numa agressividade, certo? Então, assim, te aconselho você estudar bastante depois a parte de juventude, tá? Isso é bacana, lá na formação que agora eu estou chamando de terapia clínica integrativa, a gente vai ensinar módulos, a fase bebê, infantil, adolescência, para você entender a psique da pessoa, né? Como é que ela pensa nessa. E a gente aprender a ser pais, ou avós, né? Ou irmãos, porque a gente vem de uma metodologia dos pais da gente. A gente replica o que a gente faz, mesmo que a gente não goste do que foi feito conosco. A gente se torna um espelho, então você precisa se olhar. O comportamento dele é reflexo do que ele tem em casa. Acredite no que eu estou te falando, tá? É reflexo do que ele tem em casa. Fala, não, aqui em casa tem.
Porque ele absorve aquilo que para você é comum de uma forma diferente. Tá? Que mais? Quem mais quer falar? Pode falar aqui, tá? Tudo bem? Acabou? Não temos mais nada para pergunta? Mari? Nada? Lígia? Você, José? Comecei o desafio ontem. Gente, você lembra que eu falei para você que estava frio aqui em Curitiba, Mari? Que começou a cair tempestade, a gente descobriu o que saiu daquele calor que estava e mudou essa temperatura. Verdade, está explicado. Está explicado o que aconteceu. A minha rinite também está explicada. Essa é boa. Helenita, você pode colocar ali no grupo de novo sobre... Eu estou ficando curiosa sobre esse desafio. Eu vou explicar para vocês, tá? Tá o ótimo. desafio, o que aconteceu? Quando eu saí da minha trajetória de executiva para passar para terapeuta, eu tive um processo que eu tive que fazer, certo? Esse processo foi um processo de autodescoberta. Nesta época, eu ainda não estava com a depressão. Eu fui ter a depressão 6 meses depois que eu me tornei terapeuta. Que eu ainda estava na transição, que foi até uma pergunta do José. Eu posso fazer as 2 atividades? Pode, não vai largar do teu emprego sem ter paciente, porque você fica doido, vai viver do quê? Né? Você vai fazendo aqui. E por uma série de trajetórias traumáticas que eu tive na minha vida, eu sempre fui muito forte e fui guardando. Quando eu virei a chave, eu comecei esse processo e eu decidi que eu queria largar a minha vida profissional que eu tinha, de carreira de sucesso, ganhando bem, e começar do zero, muitas coisas começaram a bater em mim. O que eu não tinha de insegurança como executiva, eu comecei a ter insegurança como terapeuta. E eu falei, mas espera aí, cadê aquela mulher decidida, forte, sabe, fodona, assim, entendeu? Vou usar a palavra aqui, que faz as coisas, que estava tudo certo, perfeito, está sentindo. E eu comecei a perceber uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu já percebia isso no meu trabalho, que eu não estava mais satisfeita. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar todas as ferramentas que eu tive durante a minha vida inteira como RH e como consultora de empresas que eu usava, e comecei a aplicar aquelas técnicas. E eu fiz um caderninho para mim. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de escrever as coisas. Para mim, a escrita ela tem um poder muito grande, porque eu sou visual, eu não sou auditiva. Então, eu tenho que ler, eu aprendo lendo, sabe? Eu aprendo lendo e escrevendo. Então, eu comecei a escrever tudo isso, as minhas dores, os meus sentimentos. E ao final desse processo de 6 meses, eu tinha uma metodologia que eu usei para mim e eu testei. Coisas que não deram certo. O que eu fiz? Eu montei um desafio 21 dias terapeuta seguro. Porque o que acontece? Você tem medo, você tem raiva, você tem crenças, você tem dores internas, né, que você precisa guardar. Mas como é que eu resolvo isso? Irene, eu não sei fazer AFT lá ainda e não sei fazer. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas, não todas, né? Mas as principais, e transformei isso num passo a passo. Um guia por vez. E usei a reprogramação cerebral para fazer o desafio. Por isso que ele começa no primeiro dia, você tem um compromisso para fazer. Quando você coloca o compromisso no subconsciente, lá no teu inconsciente, quando você sai desse compromisso, você se perde. Você fala, nossa, mas por que eu não estou conseguindo fazer? Aí você vem aquela... Então, assim, o que eu usei? Eu usei recursos da hipnose, da EFT, para acelerar o desenvolvimento do cérebro. Então, esse é um desafio terapeuta seguro,
que é uma ferramenta, mas eu não criei só esse desafio para você fazer sozinho. A maior parte das pessoas fazem sozinho. Mas o legal é quando você compartilha comigo aquilo que você está passando. Helenita, eu fui lá fazer a técnica na frente do espelho, eu não consegui me olhar. Então, você vai trocar experiência e eu vou te orientando nesse processo. Ao término disso, você vai sair tudo curado, eu vou dizer que você vai ser... Não. Mas você vai sair muito aliviado. E você vai ter 21 ferramentas que você pode usar com o seu paciente. Tem uma das ferramentas que nós vamos usar no processo terapêutico, que para mim teve um impacto muito grande, Lígia. E até hoje eu uso com meus pacientes. Chama-se a fatura emocional. Vocês vão aprender isso quando quem estiver fazendo vai estar lá. Não sei se a AD, acho que a AD também está no começo. O que é a fatura emocional? Eu vou botar no papel, eu usei a experiência da FT para trazer de uma forma muito simples a visualização da tua mágoa. Tá bom, e o que eu faço com isso? Então, cada ferramenta, eu dou uma solução, sem ser pela FT, porque pode ser qualquer técnica, qualquer terapeuta de qualquer linha, mas eu dou uma ferramenta na questão de desbloqueio emocional. Se você fizer certinho, como tem que fazer o passo a passo, por exemplo, eu digo lá, não olhe a aula seguinte. Todo mundo olha. Sabe por que você não pode olhar? Porque se você olhar a aula seguinte, o teu cérebro vai te boicotar. Ele vai dizer, amanhã vai ter que fazer isso. Ih, que saco. Então, a programação que eu ia fazer hoje não vai dar certo. Então, eu programo e você vai. E tem que ser 21 dias seguidos. Se você pular um dia, você começa da onde você voltou. Eu posso pular 2 dias, 3 dias, quebrou a programação. E olha que legal, você pode usar isso para várias fases da tua vida. Você vai usar a primeira vez para descobrir essa segurança. Depois você vai usar isso para o desbloqueio da prosperidade. Porque aí você vai fazendo, você vai aprendendo. E eu faço eu tenho um checklist embaixo detalhado. Eu ponho a teoria, eu ponho o exercício, eu ponho o passo a passo, certinho, está lá escrito. Às vezes ainda faço uma mensagem. Tudo isso para o teu cérebro reprogramar. Que você vai usar isso como uma ferramenta para o seu paciente. Tudo aquilo que está lá, eu uso como técnica para os meus pacientes. Entendeu? Então, assim, esse desafio é minha menina dos olhos, porque foi o meu passo a passo, o meu caderninho. Eu sei exatamente o que cada um pensa assim, gente, quando você está no chão. Mas pensa lá no fundo do poço, aonde você olha para fora e você não vê solução nenhuma para a tua vida. E a única solução que você tem é morrer. Imagina se você não pega isso numa programação e não muda isso. Então, sutilmente, sem a pessoa perceber, eu faço essa reprogramação. Passo a passo, até ela sentindo bem-estar, alívio. E aí ela fala para mim, nossa, Elenita, mas nem deu resultado. Eu falo, como é que você tá? Aí eu tô tão bem, hoje pronto, já deu o resultado. Ela não percebe, porque eu fiz esse desafio de uma forma muito leve. Ele é muito trabalhoso. Eu digo o seguinte, que você precisa ser um atleta para você fazer. Como é que o atleta ganha o jogo? Treinando. Como é que você se torna um terapeuta seguro? Treinando. Tá? Então, ele é um passo a passo. Ele foi a minha... E não, eu não faço isso, eu não falo isso para... Ah, não, é porque foi o meu passo a passo, você entende? Eu inventei aqueles documentos, a fatura emocional, o crédito emocional, eu inventei aqueles passos, eu falei, eu tenho que pensar como é que eu vou transformar isso aqui, aí eu fui observar a sensação, aí entram as outras técnicas, né? A técnica de você olhar como é que os indianos limpam os seus sofrimentos. Então, assim, eu fui colocando essas ferramentas para não ferir religião, para não ferir crenças, né? Não ferir técnica. É assim, faça. Quem depois me diz, e olha, se você não gostar e não der resultado, daqui 30 dias você pede teu dinheiro de volta. Ah, não, faz sim, gente. Quem não está aí, ó, eu entrei no meio da conversa, faz.
Eu vou fazer. Eu sinto, olha, Todo eu mundo tô para no lutando terceiro, comigo. Cláudia. Todo mundo para no terceiro. Eu estava fazendo, e aí eu parava, tinha que começar tudo de novo, parava. Então tem que ter disciplina. Persistência e disciplina. Mas tem uma coisa que eu assimilei, que eu acho que eu sou meio daquelas que fica cismada, ou vira maníaca, sei lá o quê. Não consigo largar do elástico. Eu ando, todos os meus elastiquinhos desse aqui, eu fico mexendo, já tá tudo arrebentado. Essa técnica, para vocês ensinarem para o paciente de vocês, é a coisa mais incrível da reprogramação que vocês podem fazer. Sabe por quê? Eu vou explicar. Deixa eu ver, cadê o meu? Olha aqui, ó. Vocês não acharem que eu não tenho? Ó, tá aqui. Olha só, vocês vão aprender isso lá no processo terapêutico, mas para a gente finalizar aqui. Tudo entra no inconsciente da gente pelos 5 sentidos. Tudo. Toda dor, toda alegria, ela entra pelos 5 sentidos. Se você não usa um processo que afete os sentidos, você não ressignifica. Olha só a dica. Gente, isso aqui vale o ouro que eu estou falando para vocês, tá? Você não ressignifica. Por que você bota o elástico? Olha aqui, visual, auditivo, porque ele faz um barulhinho. Você está prestando atenção, dói, tato, né? Claro, você não vai se machucar. Você está usando. E olha o que o teu cérebro está fazendo. Ele está condicionando a sua crença com o elástico. Sabe o que você faz? Cada vez que você tiver uma crença, um pensamento, você vai falar: isso aqui é uma crença. E aí você puxa. O ato de você puxar, você ressignifica. Gente, é a ferramenta mais ridícula. Elenita, faça. Experimenta. Experimenta para você ver se não dá resultado. Você vai fazer 21 dias e depois você fica viciado nesse treco. Entendeu? Só que cada vez vai diminuindo mais e você vai prestando atenção nos seus pensamentos. E aí eu falo lá, ressignifique agora o que você pensou. Porque quando você solta o elástico e você muda o padrão vibratório do teu inconsciente. Eu tiro do meu inconsciente as dores e substituo aquele padrão por um novo olhar, usando o sentido visual, que é por onde entram as coisas na memória. Como é que eu sei disso? Estudando reprogramação mental. Aí, como é que você faz? E todo mundo fala, ressignifique. Tá bom, Helenita? A EFT não deixa de ser uma ressignificação. Você vai limpando as crenças, né? Você vai limpando. Mas quando você está aqui, isso você vai acelerando o seu processo. Ficou curioso, né, José? Fiquei curioso e como... Mas eu falei lá nos boas-vindas, lá Não, fiquei curioso e como bom carioca, né? O carioca vê graça em tudo, eu vou substituir o elástico por uma câmera de ar fininha para doer mais, para fazer mais barulho. O objetivo não é doer. Bom, mas vai não vai fazer aquele negócio, como é que é autoflagelo lá. Exatamente. Não é para torturar, é para reprogramar. Porque se você se tortura, aí você causa dor, daí o impacto é diferente. Né? Por isso que você não pode soltar o elástico. Para não doer. Não é para machucar. Puxei, eu senti a pressão aqui, eu puxei, olhei, e daí você fala, vou soltar? Daí você solta. Olha o que a minha mente fez, ela prestou atenção naquilo. Em cima disso eu estou falando, eu estou percebendo a minha crença. Fala, Cláudia. Deixa eu te falar, eu parei na terceira. Então, isso significa que eu tenho que voltar. Quanto tempo você está parada? Um dia. Não, um dia não tem problema. Você volta naquele um dia. Se passar 2 dias, você recomeça. Então tá. Ou você faz, ou você faz. Tá, não, então hoje eu já vou fazer. Veja só. Veja como essa pergunta é importante, tá? Você está fazendo. Aí você parou 2 dias. O teu cérebro, ele volta imediatamente para o aspecto anterior.
porque é o que você botou dentro dele. Então, você tem que recomeçar o processo para fazer com que para que você treine ele, entendeu? Pode falar, Alessandra. Oi, Helenita, eu fiz uma imersão com o Baroni, que ele tem 29 especializações, eu inclusive ando com um monte na minha bolsa, aí só que ele delegou assim, quando a mente está devagando, por exemplo, eu não conseguia parar de pensar no Waze, nas dores, na tristeza. Aí ele falou, você puxa e pensa numa coisa ridícula, como se você, por exemplo, fosse um balão de ar, aí eu imaginava eu voando, assim, no porte e voltando, que aí você tira aquele pensamento que te controla, Mas que o eu que estava você com coloca no lugar do pensamento? de um pensamento ridículo? Não, do pensamento limitante que você tinha. Você está pensando no ex, agora eu vou lá e solto, penso em outra coisa. Mas o pensamento, a programação do pensamento ficou na sua cabeça. É esse passo que você precisa virar. Como que você vira? Usando os sentidos. Então, você usou uma parte, que foi você pensar. Você está usando, inclusive, quando você mexe com os sentidos, você acessa rapidamente. Nós vamos ver isso lá no processo terapêutico. Vai ser a única coisa eu vou trazer para vocês essa parte, que é da outra formação, eu vou trazer para vocês nessa parte. Porque isso é muito legal. Mas está lá no desafio. Feito? Mais alguma coisa, Cláudia? Mais alguma coisa, Alessandra? É o desafio, qual é o desafio? De 21 dias? Desafio terapeuta seguro de 21 dias. Ah, tá. Você coloca, por favor, ali no grupo, Helenita, o link, então, para acessar? Tá bom. Vou dar uma olhadinha. Eu vou regravar ele, mas eu coloco, daqui um pouco eu vou regravá-lo, tá? Baseado no que as pessoas já conversam comigo, mas é bem legal, você vai gostar. Pode falar, Alessandra, você quer falar mais alguma coisa? José? Não, eu tô Tudo complemento. Só para curiosidade, a tua próxima turma dessa formação Master FT, você está pensando mais ou menos em que período? Final de outubro. Final de outubro. Isso, mas a formação que eu vou abrir é a terapia clínica integrativa, que é da Missão Ser Terapeuta, que é aquela de 8 meses, que é bem completa e que também tem a certificação internacional. Foi através dela que eu consegui a certificação internacional. Não foi através da Master. A Master veio depois. Tá. Primeiro eu consegui através dessa, que era da Missão, né? Ser terapeuta, e aí que agora a gente teve que transformar para o nome terapia clínica integrativa, né? Que você não vai aprender técnica nenhuma, só abordagens terapêuticas. Você vai se sair especialista em burnout, em depressão, em ansiedade, em transtornos. Você tem uma gama muito grande de conhecimento, e o processo clínico é riquíssimo, né? Pelo que eu estou entendendo, seria uma boa porta de entrada para mim, que estou começando, não tenho... seria um processo que me daria bastante segurança para eu começar a atender. Eu acho que com a EFT você já vai ter segurança, porque você vai ter a técnica, só que você vai complementar os seus conhecimentos mais profundos. Então, por exemplo, o paciente vai chegar na sua frente, você vai saber fazer um diagnóstico de ansiedade, de depressão, de burnout, você vai entender de um transtorno, você vai entender da bipolaridade, você vai saber lidar com uma questão do luto, como que você vai fazer. Então, você tem uma série, você vai entender de medicações, por exemplo. Eu, como terapeuta, meu paciente chega para mim e eu peço para ele exames clínicos de vitamina B12, ferro, magnésio, zinco, e eu sei como avaliar aquilo, porque tudo isso te deixa prostrado. Então, você vai aprender sobre essas coisas, entendeu? Tá lá, a pessoa chega para você com um quadro de depressão. Você começa a tratar, mas às vezes ele está precisando quimicamente uma reposição de um determinado, e você também tem que ter, por isso que nós somos biológico, psicológico e transcendente, entende? Então, você vai conhecer todas essas. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma
Só para te mostrar o programa. Deixa eu ver, só bem rapidinho, que a gente já está acabando aqui. Não, você Bem, chegou a me mandar. Você me mandou um e-book, eu perguntei, você chegou a me mandar um e-book. eu acho que não é mais. Eu acho que nem sei se é aquele que eu te mandei, tá? Mas. As aulas são ao vivo, Helenita? Oi? As aulas são ao vivo? São ao vivo, igual o de vocês, e depois vai ficar gravado, né? Igual o de vocês lá, né? Mas só para vocês verem aqui, bem, deixa eu puxar bem rapidinho aqui. Ó. Pra vocês verem o conteúdo dele. Então, autoconhecimento, né? As bases do método, vocês estão vendo aí? Já abriu? Já, Abriu. né? A profissão, minha primeira consulta, transtornos de ansiedade, depressão, burnout, teoria da personalidade, psicopatologias, entendendo critérios diagnósticos, como é que eu faço isso, né? Dentro do DSM, que é já lembro. Processo terapêutico, entendendo medicações e usos, funções psíquicas, transtorno de déficit de atenção, TDAH, a teoria clínica, atendimento ao cliente, vendas e marketing, meu negócio. Aí aqui já está no outro patamar, né, do que vocês vão aprender. Desenvolvimento humano, que eu falei ali para a Gabriele, a morte, o morrer, o luto, o cérebro, o comportamento, a localização das funções específicas, os aspectos comportamentais, a base neurológica, sexualidade, transtorno do sono, transtorno de alimentação, de adaptação, abuso e negligência com a criança. Vou falar sobre FT, mas não vou ensinar a técnica, tá? Transtorno de adaptação, vou falar sobre a marca pessoal de vocês, plataformas de vendas, o meu método semear, que é o método que eu utilizo, né, que até descrevi lá no livro. Então, ela vai te dar um respaldo de conhecimento. Você fala, Lenita, por que você sabe as coisas? Porque eu estudei tudo isso, entendeu? Então, eu vou ensinar para vocês. Pode falar, Alessandra. Não, estou pedindo para o meu filho, que eu estou prestando atenção. É que a tua mãozinha está levantada ali. Tá. 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 Então, é um complemento, entendeu? Lá, com essa formação, você sai um terapeuta clínico de verdade, entendeu? Porque você vai ter base e sustentação para você poder olhar. É o manual DSM, Manual Estatístico de Doenças, é por causa que o nome é em inglês, por isso que chama-se DSM. Pode falar, Claudinha. Esse outro curso, depois que a gente terminar esse? Isso, vai começar, eu vou fazer a pré-venda dele em novembro, tá? Eu ia começar em novembro, mas eu não vou começar em novembro por causa que dezembro é férias. E como vocês me conhecem, eu gosto de fazer ele desse jeito que eu estou fazendo com vocês, né? Então, vai começar em janeiro daí, mas a pré-venda dele no preço promocional, ele vai começar em novembro, tá? Maravilha, porque eu quero ver se eu faço. O que é, Mari? Fica só essa turma, os 8 meses, ou você vai abrir outra turma no decorrer? Não, daí depois, claro, vai abrindo sempre, só que daí são as turmas gravadas, né? A primeira turma sempre ela por exemplo, a próxima de FT, ela é gravada com as aulas de vocês e tem encontros, mas não são todos ao vivo daí, sabe? Então, eu sempre mesclo uma turma gravada, uma turma, eu sempre vou fazendo dessa forma, porque senão eu não aguento, daí eu fico muito cansada, tá? Feito? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Um lindo final de semana, mesmo que seja feio para a gente aqui, ele é lindo, né? A apostila de vocês da FT, acho que até amanhã, no comecinho, segunda-feira de manhã, ela vai estar à disposição. Terça-feira começamos com a FT, terça e sábado, não percam, certo? As aulas, porque ele está vindo bastante conteúdo, então a gente vai só estudar nesse módulo o conceito, aprender a técnica, e depois, lá na estação do processo terapêutico, que a gente vai aprender a teoria clínica. Então, muitos de vocês já aprenderam que a gente vai estudar, mas sempre tem uma abordagem, né? Alguns de vocês já aprenderam, outros não vão aprender a base. A técnica é simples, em 5 minutos você aprende ela. A técnica você aprende rapidamente. O processo clínico, não. Tá bom? Tudo bem? Um lindo final de semana para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês.